Olá, seja bem-vindo ao programa Revista da Tarde. Estamos começando muito bem a nossa série dessa semana e você é muito bem-vindo para acompanhar toda a nossa programação. Sempre junto com você às 13 horas, todos os dias, aqui na Rede Super e também no nosso canal do YouTube, Rede Super Curitiba. E hoje nós queremos falar sobre um assunto bem interessante. Olha só, quando chega o início do ano, é aquele momento estratégico onde as empresas querem definir algumas coisas, alguns planejamentos, querem planejar suas prioridades. E para falar sobre esse tema, nós recebemos hoje a Ana Araújo, ela que é a CEO da empresa 4A Consultoria e Gestão de Documentos e Informações. Ela é especialista no assunto, então eu convido você para acompanhar aqui todo esse nosso bate-papo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Ana, minha querida, que alegria recebê-la hoje aqui no Revista da Tarde. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Clarice. Eu estou muito feliz de estar com você nesse bate-papo, nesse janeiro maravilhoso, que é uma época importantíssima, estratégica para as empresas, para as pessoas também, né? Fazer as suas reflexões a respeito do que foi bom no ano anterior, o que pode ser diferente nesse ano. Eu acho que janeiro normalmente é um tempo de pós-festas, pós-reflexão e que todo mundo precisa colocar as coisas em prática, em ação. Sim, e você como especialista, acredito que já está ajudando as empresas já no início do ano a planejarem, a definirem aí as suas prioridades, porque nada mais importante que ter um bom planejamento, não é mesmo? Para começar bem o ano, como você falou, assim como tudo na vida, é importante planejar, colocar no papel, mas também agir. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, Ana. Vamos contextualizar um pouquinho hoje aqui. Por que o início do ano, como falávamos agora há pouco, é tão estratégico? Falando nesse sentido aqui da prioridade, dos planos estratégicos para a empresa. Muito boa a sua pergunta, Clarice. Então, o começo do ano é um momento em que nós temos estratégias, como empresa, avaliar as estratégias que deram certo no ano anterior e que podem ser modificadas para melhores resultados nesse ano, assim como na nossa vida pessoal. Puxa, aquela dieta, aquela viagem, aquele plano financeiro que eu tentei e não consegui fazer. Agora, janeiro é o momento de replanejar, reprogramar. Né? O que eu posso fazer de diferente nesse ano que eu não fiz o ano passado e tive um resultado talvez não tão bom quanto eu planejava? Vamos falar de dieta, que é uma coisa do dia a dia, que todo mundo já fez dieta em algum momento, né? Temos, assim, o hábito de falar projeto verão, e aí chega o verão e aí a gente não fez a execução do nosso plano de nutrição conforme ali a indicação médica, né? Então, isso tanto na vida pessoal quanto na vida empresarial, a gente tem o mesmo desafio, né? Eu tenho uma meta, um objetivo, eu preciso estabelecer uma meta clara, um objetivo específico, e eu preciso fazer um planejamento de como alcançar essa meta. Então, janeiro é esse momento especial para a gente rever estratégias, para analisar formas e métodos e formas diferentes de executar e também repensar a sua estratégia para esse ano. Então, empresários, né, profissionais liberais e pessoas que também trabalham no dia a dia da sua empresa, do seu negócio, precisam fazer esse replanejamento, né, essa programação. Normalmente, Clarice, as empresas fazem o planejamento estratégico quando elas já estão mais amadurecidas no ano anterior, lá por outubro, novembro, dezembro. Mas nós temos historicamente, né, a nossa cultura é um pouquinho de deixar em cima da hora. Então, sabemos que muitas empresas estão analisando seu planejamento agora em janeiro e definindo as suas estratégias. E isso quer dizer que ainda dá tempo. Então, se você não fez isso lá por outubro do ano passado, até novembro, dezembro, ainda dá tempo de pensar seriamente sobre o assunto, recomeçar aí seu planejamento estratégico e fazer dar certo dessa vez. Porque não é porque não deu certo no ano anterior, né, que vamos desistir.
vamos fazer dar certo. Mas existem algumas estratégias para que tudo isso dê certo, Ana. E eu estava pensando aqui em algumas ações, né? Talvez você pudesse trazer para a gente essas ações recomendadas aí no início do ano, para que a empresa, então, possa realmente se planejar. É muito bom. Clarice, então assim, a empresa, ela tem uma série de objetivos, né? E esses objetivos, eles precisam primeiro estar claros para a diretoria, para a gerência, para as equipes, então ter clareza de objetivo. E se a gente começa a colocar as coisas no papel, muitas vezes são muitos objetivos, né? E aí quem coloca muitas metas, muitos objetivos, acaba não alcançando resultados. Então, uma das coisas que a gente observa nas empresas é que assim, eu quero tudo para o ano de 2026. E parece que o ano não tem o ano seguinte, né? Então, o planejamento ele é feito em etapas. Eu tenho o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. Então, conforme o objetivo do negócio, da empresa, eu tenho estratégias diferentes, né? Então, a primeira coisa é definir, dentro de tudo que eu quero para o negócio, qual é aquele que traz mais impacto ou tem uma relevância maior. Vou dar um exemplo prático. Quero aumentar as minhas vendas, né? Um objetivo assim, bem, acho que todo empreendedor quer aumentar a sua receita, quer vender mais, obviamente, né? Ter ali uma entrada de capital. Então, se eu quero aumentar as minhas vendas, para eu atingir esse resultado, a primeira definição é qual porcentagem, então metas específicas, então quanto de venda você quer aumentar. Então, você ter clareza, né, nesse objetivo, são 20% de aumento de venda para esse ano. A partir disso, eu vou desdobrando esse objetivo. 20%, então, quantas pessoas eu tenho no meu time de vendas? Então, para eu conseguir vender mais, talvez eu tenha que ou aumentar o meu time de vendas ou capacitar essas pessoas para que elas estejam prontas para vender, né? Sim. Então, é nessa forma que a gente vai desdobrando essas metas. Ana, eu fico pensando aqui, quando você falou nas metas, que elas podem ser mensuráveis, ok? E alcançáveis também, né? Porque muitas vezes as empresas, elas estipulam algumas metas que elas não são alcançáveis. E o que acontece? Daí vem a frustração. Eu queria que você falasse um pouquinho, focasse um pouquinho nessa questão de quando nós podemos ter uma meta mensurável ou alcançável. Não, a nossa meta sempre tem que ter um número de relevância, né? Um número objetivo, específico, e ela tem que ser monitorada, né? Então, a mês acompanhando aquele objetivo, né? Fazendo ali indicadores de performance, monitorando esse resultado. Então, a meta e o objetivo estratégico, ele precisa ser acompanhado, né? Então, é como o exemplo da dieta que nós falamos no começo. Então, o que a gente faz, né? Semanalmente ou a cada consulta com o nutricionista? Nós acompanhamos a nossa evolução. E as metas e estratégias do negócio da mesma forma. Precisa ser acompanhado, precisa ter objetivos, ela precisa ter estratégias. Então, existe o objetivo estratégico, que é o resultado que eu quero alcançar. E as etapas desse objetivo estratégico, que é o monitoramento desses resultados. Interessante. E é bom a gente lembrar também a questão de não precisar fazer de novo a mesma tarefa. De repente, se for bem planejado com tudo isso que você nos traz, dessa forma organizada, vai evitar o retrabalho, o que ninguém gosta, não é mesmo? Porque o retrabalho, eu até trago um dado aqui, ele consome até 20% do tempo operacional, olha só, né? Então, imagina 20% do tempo operacional do trabalho daquele funcionário ou daquele grupo de colaboradores vai impactar muito no final do mês e no final do ano também. E às vezes o retrabalho não é de uma única pessoa, é de uma equipe inteira, né? Sim. É um número realmente bastante expressivo. Então, um dos pontos ali a respeito de estratégias e objetivos estratégicos é você também olhar para o seu ano anterior e ter dados e indicadores para dizer, olha, o ano foi bom, não foi bom, aquilo deu certo, aquilo não deu certo. E esse levantamento de dados e informações talvez seja um primeiro passo importante, né? Às vezes eu não sei o que não deu certo, mas eu também não tenho indicador, números, aquela informação
organizada a respeito do próprio negócio, né? Quanto de venda eu tive, quanto de lucro eu tive, às vezes informações que são relativamente básicas são difíceis de ser levantadas, né? Então é um bom começo, você organizar o ano anterior pensando em quais indicadores você teve, o que foi bom e o que foi ruim, e aquilo que você vai usar de referência para o próximo ano. Perfeito. E será que dá até, então, para ganhar um pouco de tempo no dia do trabalho, digamos assim, na jornada de trabalho, de repente ganhar uma horinha, se a pessoa tiver tudo organizado, ou de repente ter ali 2 horas, será que isso é possível? Ter um tempo ganho no final porque estava tudo organizado? Com certeza, Clarice. A nossa rotina, o nosso dia a dia dentro das empresas é buscando informação ou criando informação, né? Isso faz parte de qualquer negócio. E quando essa informação ela não está organizada, o tempo que eu levo para buscar, às vezes lá na minha rede, né, na minha plataforma onde ficam os meus documentos online, ou até no arquivo físico, né, eu tenho dificuldade para localizar essa informação. Então, imagina montar um planejamento estratégico para o ano de 2026 se eu não sei nem onde estão as referências do ano anterior. A gente já começa o ano com esse desafio. E no dia a dia é muito visível essa questão de perda de produtividade por falta de organização, né? Então, não saber onde está a nota que precisa ser faturada, o contrato para aquele cliente, aquele comprovante. Então, quantas vezes a gente percebe no dia a dia das empresas que paguei 2 vezes algo que não precisava, tive que refazer algo que já estava pronto. Então, essa estrutura de informação, né, que a gente fala, essa gestão da informação efetiva, ela é essencial para o negócio. E aí, quando você não tem isso muito bem estruturado, não tem essa clareza de onde guardar qual informação, com quem, né, qual é a versão válida, quando qualquer pessoa que precisa usar essa informação vai buscar, ela refaz passos de busca e procura, e outra pessoa que precisa vai fazer a mesma coisa. Então, isso é desperdício de tempo. Então, você tem na sua equipe pessoas estratégicas que estão, por conta de falta de organização, perdendo e desperdiçando tempo nesse sentido e entra nos 20% que você comentou. Muito bom. Ana, vamos contar aí a novidade para o pessoal que ainda não sabe qual é o quadro que você passou a apresentar aqui comigo no programa Revista da Tarde, aqui na Rede Super. Toda semana, às segundas-feiras, é isso? Conta aí para o pessoal o nome do quadro e o que você fala nesse quadro. Então, toda segunda-feira, você que acompanha aqui, junto com a Clarice, você vai estar tendo ali informações, né, sobre o seu negócio. O nome do quadro é Informação em Negócios, com dicas para o seu dia a dia, para você conseguir otimizar os seus processos, organizar as informações do seu negócio. Então, dicas importantíssimas que você pode facilmente colocar em prática. Então, obrigada por hoje. E vamos ao quadro Minuto Informação e Negócio. Você sabia que a digitalização que você faz em sua empresa ela pode não ter validade jurídica? Isso mesmo que você ouviu. Digitalizar documentos sem uma máquina, um scanner adequado, pode afetar a validade desse documento. Quantos casos a gente vê em situações de litígio, de processo judicial, em que a integridade do documento ela foi questionada pelo juiz ou pelas partes interessadas? Cuidado, a digitalização é um processo técnico e isso precisa ser bem feito. Lembrando que existe um decreto de 2020 que fala quais são as regras para digitalizar os documentos do seu negócio. Então fique atento para você não perder nem tempo, nem dinheiro gastando com uma digitalização que não é feita por um profissional nem por uma máquina adequada. Fique atento. Aqui é Ana Araújo, no quadro Minuto Informação e Negócios, para o programa Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Você nos trouxe bastante informação já no primeiro e vamos então agora para o nosso segundo. E eu queria muito que você falasse para a gente um pouquinho da LGPD, tá? A adequação da LGPD, que é necessária, né? Se adequar
a LGPD. O que é a LGPD para quem não sabe ainda e a importância disso? Clarice, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. No Brasil, ela demorou para entrar em vigor, né? Mas fora do país, na Europa, nos Estados Unidos, há uma legislação muito robusta a respeito dela. E o que basicamente trata a LGPD? É a proteção dos dados pessoais. Então, o meu CPF, o meu RG, o seu CPF, as informações que identificam você, elas precisam estar protegidas. Então, muito antes dessa lei, havia uma venda de dados pessoais, né, para vários objetivos, seja para mandar e-mail marketing, propagandas de produtos e serviços que você não se cadastrou para receber, então uma série de questões. E com a LGPD, o dono do dado pessoal, ou seja, a pessoa, né, nós todos, né, temos dados pessoais, nós temos proteções. A primeira questão da LGPD só pode usar o meu dado pessoal para aquela instituição para a qual eu dei o meu consentimento. Uma confusão que acontecia no começo é que muita gente achava que não pode usar dado nenhum. E não é bem assim. Você pode usar o dado desde que você tenha o consentimento do dono do dado pessoal, né? Sim. Então é possível sim usar. Ela é uma lei muito rigorosa, precisa de revisão de processos, revisão de sistemas, né? As empresas precisam se adequar. E uma outra questão muito interessante sobre a lei, Clarice, é que não importa o tamanho da empresa, a pequena, a grande, a média, todo mundo precisa estar em conformidade com essa lei. Certo. Agora vamos falar um pouquinho sobre as multas por não conformidade, quando se fala aí do faturamento da empresa. Conta pra gente aí um pouquinho sobre essa multa, quanto que pode ser? A multa, segundo a legislação, pode chegar a 2% do faturamento. Deixa eu falar com calma e novamente, você não escutou errado. Uhum. São 2% do faturamento da empresa, é o que está previsto na legislação. Então, é um valor expressivo e fora o valor financeiro, Clarice, a imagem da empresa. Sim. Você imagina uma clínica médica, né, ou uma instituição de ensino, o quão ruim e prejudicial é para aquele negócio ser notícia por conta de vazamento de dados, né? Isso mancha a imagem da empresa, pode trazer uma questão de credibilidade, né? Então, assim, é muito sensível realmente essa questão. Então, precisa estar atento, se adaptar e ficar realmente adequado a essa lei, né? Então, ela é muito séria, né? É realmente muito séria. Sim, e 2% é significativo, né? Muito. Porque se uma empresa tem um faturamento alto, esse 2% vai dar uma multa muito alta. A gente não pode pensar aqui só na empresa pequena, mas todos os tamanhos de faturamento. Muito bem. Vamos falar um pouquinho também hoje, Ana, sobre a gestão documental como pilar estratégico, tá? Como que pode ser realizado tudo isso? Porque quando a pessoa não sabe ainda como fazer, parece assim um bicho de 7 cabeças, né? Parece complicado. Como será essa gestão documental, né? Como pilar estratégico pode ser desenvolvido? Clarice, o fato de você não fazer a gestão documental já é um desafio, né? O fazer é uma etapa, é um processo, mas o deixar de fazer traz mais impacto para o negócio. Então, tudo na vida da empresa é evidenciado por documento, né? Então, aquele documento que comprova que você efetivou um contrato, que você cumpriu todas as cláusulas de uma contratação, que você efetivamente pagou um fornecedor. Tudo isso é evidenciado por documento, né? Então, você não olhar a gestão documental e a gestão da informação de forma estratégica, fatalmente vai trazer prejuízos para o seu negócio, porque você precisa evidenciar. Então, tudo que nós fazemos dentro dos negócios é documentado, precisa ser, e é prova, é evidência, né? A parte histórica também do negócio, saber os dados do ano passado, né? Isso tudo está
documentado. Então, a gestão documental é a base precisa ser a base para o negócio, tanto quando falamos de LGPD, quando falamos de planejamento estratégico e dados do negócio. Então, como que eu posso dizer que eu tenho efetivamente um contrato com uma empresa ou com um colaborador? Através de uma minuta de contrato. E isso está em um documento e precisa estar formalizado, né? Para garantia para os dois lados. No nosso dia a dia, Clarice, quando a gente compra um equipamento, um produto, como é que a gente sabe que ele está na garantia? Onde que nós vamos buscar essa informação? Na nota fiscal, onde diz as condições de garantia. Então, isso é tão visível no nosso dia a dia, com coisas pequenas, como um produto que nós compramos, mas no dia a dia dos negócios, quando a gente não tem essa evidência, não tem isso muito bem registrado, há um impacto muito alto, principalmente financeiro, né? Uhum. Ana, e quando você fala em gestão documental, como pilar estratégico, eu gosto de pensar que, assim como na vida a gente documenta a nossa vida, digamos assim, nós registramos, né, a nossa vida, seja por meio de um documento, a nossa própria identidade, nosso CPF, enfim, nosso registro civil, certo? Através de fotos também, né? Nós registramos a nossa história, as fotos contam a nossa história. A empresa também, ela tem a sua própria história, a sua trajetória. E tudo isso é contado através, como você falou, dos documentos jurídicos, documentos legais que vão comprovar quanto essa empresa está faturando, o quanto que ela está pagando em relação ao pagamento da sua equipe, do seu time de colaboradores, mas também tem a questão da história afetiva da empresa. Eu estava pensando aqui, sabe, de repente, aquele treinamento maravilhoso que foi realizado lá e foi registrado por meio de uma palestra, por meio de um coffee break, alguma coisa diferente, uma festa especial. Isso entra também quando você fala nessa gestão documental. É importante também a empresa se preocupar com essa questão da história afetiva, dessa parte também das celebrações? Com certeza, Clarice, assim, a gente fala de memória organizacional, né? Então, quantas escolas já tiveram ali no seu hall de alunos, por exemplo, pessoas que hoje são referências nacionais, né? Músicos, políticos, pessoas de relevância que fizeram história, né? E aí, como que você pode celebrar, porque você fez parte da formação daquela pessoa, né? E aí, se você não tem as fotos, as evidências, né? E daí, imagina que legal, né? Você ter ali, fazer parte da história da vida de alguém, você poder celebrar, documentar isso, registrar e compartilhar com as pessoas, né? Então, quando a gente olha a questão de memória organizacional, todos nós hoje temos, ao longo do tempo, da nossa caminhada, uma maturidade diferente de anos atrás, né? E as empresas da mesma forma. Então, essa caminhada ela precisa ser registrada, né? Documentada e compartilhada com os colaboradores. Dentro desse processo, Clarice, quando a gente olha a gestão documental, a gestão da informação como pilar estratégico, um dos processos que a gente fala é sobre a gestão do conhecimento. Então, como que eu, colaboradora mais sênior, vou repassar conhecimento para aquele mais novo que está entrando? Então, através de registros fotográficos, através de documentos, através de registros que realmente contam a história daquele colaborador. Olha que legal quando você vai fazer uma integração com um novo colaborador e você tem fotos, vídeos, história da empresa para contar, para compartilhar com aquele novo colaborador a cultura da empresa, né? Isso é muito bacana. E aí, isso já dá para aquele sentimento de pertencimento daquele colaborador. Então, assim, são muitos benefícios quando a gente tem esse acervo fotográfico também muito bem organizado, né? Realmente, Ana, muito, muito interessante. E eu trago aqui um dado que 15% do faturamento pode ser perdido quando a gente volta a falar novamente agora sobre o faturamento, né? 15% do faturamento pode ser perdido se essa empresa não for uma empresa organizada. Por isso a importância desse assunto que você nos traz. E olha que 15% é bastante no faturamento anual.
Realmente, Clarice. E aí você não tem aquela história também da instituição para contar, né? É muito triste quando a gente vê situações assim de incêndios, sinistros que aconteceram, alagamentos, né? Enfim, que as empresas estão sujeitas, né, a acontecer. E o que você perdeu ali, além de documentos? Você perdeu a memória da instituição, né? Aquela memória organizacional, toda aquela história. Então, realmente é muito triste ver quando acontecem situações como essa. Então, existem situações externas, né, do ambiente externo que podem afetar, mas existe também aquelas empresas que talvez não olharam isso como um pilar estratégico do seu negócio, né? Então, puxa, qual a importância de eu guardar os jornais, as notícias de épocas atrás? Nem sempre tivemos internet na facilidade que temos hoje. Então, muita coisa está documentada no físico, né, em coisas que precisam realmente, requerem um cuidado, até na manipulação, né, de forma, assim, muito cautelosa, antes de ser digitalizada, né? Então é um investimento, na verdade. Um investimento que é aquela coisa que o barato sai caro. Então, melhor investir em tempo, planejamento, organização, para depois não ter o prejuízo de várias formas. E a gente tem falado bastante sobre a questão da organização estratégica das empresas como prioridade para começar bem o ano. Esse é o foco central da nossa conversa. E eu queria que você contasse para nós um pouquinho quais são os erros mais cometidos, os erros mais comuns que as empresas cometem quando iniciam o ano. Conta para a gente. O primeiro erro é não ter o planejamento. Olha aí, ó. Simples assim. O ano sem planejamento. É como você tem um carro que você não dá a direção para ele e logo ele não vai te dar resultado, porque você não planejou essa rota, né? Então, o planejamento estratégico, os objetivos estratégicos, eles estão extremamente relevantes, principalmente para esse começo de ano, né? Então, o primeiro erro é começar sem planejar, né? Você executar, entrar na sua rotina sem o planejamento. Então, esse é o primeiro desafio, é o primeiro caminho não muito feliz, né, para você não ter os resultados aí, infelizmente. Tá. E aí, digamos que a pessoa já, então, começou organizando, né? Ela começou tendo uma organização, mas será que a pessoa consegue fazer tudo isso sozinha? É importante planejar os seus recursos também, né, Clarice? Então, você tem o seu planejamento, você precisa distribuir tarefas como empreendedor, você precisa planejar muito bem os seus recursos, e a gente está falando de recursos humanos também, pessoas que fazem parte das equipes da empresa. E aí também avaliar, né? Será que aquele profissional, ele tem todo o conhecimento, ele está treinado o suficiente para executar aquela tarefa? Também é uma reflexão importante, né? Quando você olha o que você precisa de resultado, o que você gostaria de planejar, e será que você tem todos os recursos necessários? A sua equipe, ela está bem treinada, né? Bem capacitada para fazer aquela tarefa, aquela atividade? Então, esse é um ponto bem importante, né? Você planejar treinamentos e capacitações para a sua equipe. Entendi. Eu fico pensando aqui, tem empresas que de repente vão acumulando as coisas, guardando lá nas gavetas, nos arquivos e esquecem da documentação. Você já teve algum case, alguma história, uma empresa que você acompanhou que chegou lá e tinha coisa empoeirada, guardada, e a empresa já correu risco, inclusive, de perder essa informação? Clarice, muitas, assim, infelizmente sim. Olha que interessante, essa empresa, ela é do interior do Paraná. Eles mapearam, olha que bonitinho, eles fizeram um planejamento estratégico perfeito, gente, colocaram lá o que era bom, o que podia melhorar, e um dos objetivos estratégicos era melhorar a sua eficiência em gestão da informação. O que isso quer dizer na prática? Era organizar uma estrutura de rede eletrônica que eles tinham. Eles tinham lá uma ferramenta de armazenamento digital, mas eles precisavam otimizar isso. Então, eles entraram em contato conosco naquele período em que as empresas estão fazendo seu planejamento, a sua previsão de fluxo financeiro, né? Então, lá por outubro, novembro, entraram em contato, olha, nós estamos com essa situação, identificamos uma oportunidade de melhoria dos nossos processos, que é
a revisão da nossa estrutura de acessos e organização das nossas pastas eletrônicas. Então, ok, fizemos o orçamento, aí não voltaram, né? E aí, gente, vocês vão querer o serviço? Não, isso acabou ficando para um outro momento. Clarice, em 8 meses, ou seja, passou outubro, novembro, janeiro, 8 meses depois, eles entraram em contato de novo, desesperados. O que aconteceu? Como eles não tinham essa estrutura formatada, que era o trabalho que nós íamos fazer, uma pessoa deletou quase que 90% dos projetos daquela empresa. Olha só. Então, isso foi muito dolorido para eles. Já tinham mapeado como uma oportunidade de melhoria, colocaram isso como para um outro momento, mas infelizmente aconteceu essa fatalidade, né? Porque assim, são documentos e história de projetos que eles não conseguiram recuperar. Imagino a dor de cabeça, imagino o prejuízo. Basicamente, o prejuízo nós podemos dizer assim, são 20 pessoas que perderam 8 meses de trabalho e tiveram que voltar, né, e retrabalhar com aquilo que foi possível. Então, não foi possível recuperar tudo aquilo, mas é um caso prático, né, de que infelizmente o retrabalho ali foi visível, a perda, o dano financeiro também, porque muitas evidências de projetos estavam armazenadas ali e o prejuízo realmente foi muito complicado naquele momento, né, e por falta dessa estrutura de informação. Não era poeira, mas era digital. E temos casos também, Clarice, de situações de documentos físicos. Então, vamos falar do Rio Grande do Sul ali, que é algo que nacionalmente ficou conhecido, né? As enchentes. Sim. Então, ali havia possibilidades, né? Pedidos, enfim, de cotações de digitalização daqueles documentos. Então, se eles não tivessem só no físico, tivesse feito a digitalização, eu teria uma cópia digital, né? Então, teria perda sim, né? O físico estaria perdido, mas eu tenho uma cópia digital. Então, ali também, né? Naquele momento de tragédia, enfim, houve muita perda de memória organizacional, de documentos importantes, públicos e privados. Uhum. Um bom exemplo esse que você trouxe para a gente. E eu fico pensando aqui, voltando agora a pensar numa empresa e a equipe de colaboradores. Eu fico pensando aqui também a importância, Ana, de não centralizar só numa pessoa, né? De repente, só o chefe, o chefe dos recursos humanos que sabe onde está tal documento. Quem sabe ter mais alguém nessa equipe, não centralizar, porque a gente sabe que quando o trabalho é centralizado, torna mais difícil o trabalho em equipe, não é mesmo? Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa centralização, o cuidado que devemos ter quando se fala da gestão da empresa. Uhum. Clarice, perfeito que você colocou. Realmente, quando no meu negócio eu tenho a informação somente com um colaborador, eu estou colocando todo o risco daquele departamento em uma única pessoa. Né? A gente tem que lembrar que a informação e o documento, ele é corporativo. Então, a gente não pode personalizar nesse nível. Há um risco muito grande, né, nesse sentido. E como é que a gente trabalha na consultoria essa questão? A primeira coisa é estruturando um plano de informacional. Quem tem acesso ao quê? Né? Como que a gente vai padronizar? Então, a gente vai mapear esses acessos, essas informações, e no segundo momento nós vamos descrever. E o produto final disso é uma política de informação institucional, é um manual de gestão da informação para o negócio. Então, todos aqueles que precisam saber e acessar saberão onde estão os documentos e a informação, né? Porque é um risco realmente muito grande apenas uma pessoa ter isso centralizado e saber onde está o quê, né? E aí, realmente, é mais estratégico quando você tem conhecimento institucionalizado e os acessos devidamente distribuídos, tá? Para que tem que ter acesso, tenha. Um cuidado importante, Clarice, é que o acesso à informação, ele seja classificado no seguinte sentido.
acesso restrito, acesso público dentro do meu próprio negócio. Então, se eu tenho alguma informação, um dado estratégico, financeiro, um segredo do meu negócio, eu não posso deixar ele público disponível para todos os colaboradores. Então, a gente trabalha nesse nível de restrição. Tem documentos que precisam estar disponíveis a todos, como Mas por nem exemplo... tudo, né? Nem tudo. O código de conduta da empresa, isso precisa estar divulgado, disponível a todos, mas nem todos os documentos. Muito interessante esses dois extremos aí que você trouxe para a gente. Inclusive, pesquisas mostram, ainda falando um pouquinho sobre o trabalho centralizado, que 60% das empresas dependem excessivamente de colaboradores específicos para acessar informações críticas, e que foi o que você falou, o que pode aumentar aí riscos e gargalos, né? Pode trazer problemas sérios. Mas As pessoas tiram férias, né? Pois é, então. Tiram férias. Como fica daí? Estar, né, ali. Aí o diretor de RH lá na praia, né? Daí o funcionário tem que ligar, cadê aquele documento? É muito desafiador, olha o perigo. É perigoso. Por isso vale a pena ter essa organização toda e contar com o apoio de quem sabe fazer. No caso da empresa 4A, que é a sua empresa, que você representa hoje aqui, para fazer toda essa gestão, toda essa organização. Documentação, não é mesmo? Esses registros. Clarice, a gente faz um trabalho assim, realmente para buscar a eficiência do nosso cliente, né? Que ele seja eficiente, que ele tenha resultados, que ele tenha retorno sobre o investimento que ele está fazendo contratando a consultoria, né? E nós, como consultoria, também contratamos consultoria. Você sabia disso? A gente tem uma empresa que nos ajuda a fazer a pesquisa de satisfação dos nossos clientes. Então, nós não somos uma empresa de qualidade no sentido de fazer pesquisa, mas nós temos contratado uma empresa que nos ajuda para que a gente faça dentro da nossa estrutura aquilo que a gente também faz para os nossos clientes, que é a melhoria de processo e revisão. E é muito interessante, a gente tem uma meta específica de atingir no mínimo 90% de satisfação dos clientes, né? É uma meta alta. E nós temos tido esse resultado. Então, tem índices que nós vamos acompanhando a cada trimestre que essa consultoria faz com os nossos clientes, dizendo que eles estão acima de 90% no nível de satisfação, de percepção de resultado positivo com o nosso trabalho. E isso nos alegra muito, porque nós queremos realmente entregar o nosso melhor tecnicamente para o cliente, e essa percepção vindo dele, esse retorno vindo do nosso cliente é muito satisfatório para nós também. Muito importante esse fator também, Ana. Olha só, o nosso quadro de hoje já está chegando ao fim, passou rapidinho. Muito obrigada por hoje, Ana, e continuamos durante a semana, tá bom? Obrigada. Obrigada. E agora nós vamos para o nosso quadro do dia, Minuto Saúde Feminina com doutora Celeste. O libido pode ser recuperado? Sim, ele pode, mas o mais importante é nós descobrirmos o que está causando essa diminuição do teu desejo. Obviamente, o relacionamento, o dia a dia, um beijo de bom dia, os boletos pagos, tudo isso envolve no teu desejo sexual. Mas existe também o desnível, o desequilíbrio hormonal. O uso da testosterona, que é um hormônio que está relacionado com o libido, a mulher também produz, você sabia disso? 50% dessa testosterona ela vem de uma glândula em cima do rim, que nós chamamos de suprarrenal. 50%! Então pense, se você está em menopausa, teu ovário não funciona, eu não perco tanto testosterona assim. Porém, pode haver um desequilíbrio e a testosterona ela vem te trazer melhora desse desejo, a melhora do se sentir empoderada. Muitas vezes as pessoas acham que a testosterona vai trazer bigode, vai trazer voz grossa. Em doses fisiológicas, pela via correta, a testosterona ela entra no seu corpo com naturalidade porque você também tem ou tinha testosterona em níveis ideais. Então, o libido pode ser recuperado sim. A gente tem que fazer uma análise completa do seu dia a dia, do exercício físico, da alimentação, porque tudo isso está envolvido. Inclusive, lembra lá da cirurgia íntima para melhorar a sua autoestima? Tudo isso vai melhorar o seu desejo, você vai se sentir mais segura. Então, eu preciso ter a fisiologia funcionando, a mente funcionando e o equilíbrio emocional, a sua autoestima. Já pensou sobre isso? Tenha segurança, você tem que conversar com o seu médico sobre isso. Eu sou a doutora Celeste Regiane, no quadro Minuto Saúde Feminina para o Revista da Tarde.
Olá, começamos muito bem mais um episódio do Revista da Tarde, junto com você aqui na Rede Super, canal 31.1, e você que nos acompanha através do nosso canal do YouTube, que ótimo saber que você está aí sempre nos acompanhando a cada assunto semanal. Eu estou durante toda essa semana aqui falando com você, juntamente com a nossa convidada especial do dia, a Ana Araújo, sobre informação e negócio. Como começar bem o ano, você que é empresário, como começar bem aí o ano da sua empresa, da sua instituição, de forma planejada, organizada e definindo as suas prioridades. E a Ana, a CEO da 4A, está aqui conosco para trazer vários ensinamentos para a gente, então acompanha aqui o bate-papo. Ana, minha querida, você está dando uma verdadeira aula para a gente nessa semana aqui, trazendo muitas informações. Eu tenho certeza que os empresários que estão nos acompanhando estão anotando tudo para não perder nada, não esquecer de nada, porque é tudo muito importante o que você trouxe para a gente e tem mais ainda durante essa semana. Mas hoje, Ana, eu gostaria de perguntar para você sobre a importância, né? Queria que você contasse para a gente sobre a importância da tecnologia e da digitalização nas empresas, porque a gente percebe que tem muitas empresas meio que elas pararam num tempo lá atrás, né? Ficaram um pouquinho no passado e não querem ceder à tecnologia e à digitalização. Mas conta pra gente qual a importância de tudo isso. Clarice, quem não faz transformação digital e quem não digitaliza o seu negócio, os seus processos, a gente está falando de digitalização de documentos, mas também existe uma digitalização de processos, né? Vai ficar para trás. Isso é uma tendência, isso tem dado estatístico sobre isso, né? Então, transformação digital no nosso dia, faz parte do nosso dia a dia, né? Então, produtos e serviços foram transformados com a tecnologia. Nós, como usuários e clientes, né, de empresas, a gente quer o mais rápido, o mais fácil, o mais ágil, isso faz parte de nós, né, agora com toda essa tecnologia. E as empresas precisam pensar estrategicamente em como oferecer isso para os seus clientes, como ser mais ágil, mais efetivo, como fazer uma venda, uma experiência melhor para esse cliente. Então, hoje todos nós temos pressa o tempo todo, estamos com pressa, querendo fazer mais rápido. Não tem mais como a gente esperar, como antigamente, a entrega do leite, né, vindo na nossa porta. A gente quer rápido, a gente quer pegar o aplicativo, pedir e já tá lá, né? Então esse é o nosso perfil como cliente e as empresas precisam estar prontas e adaptadas para isso. Então, para que isso aconteça, primeiro a gente precisa olhar para o negócio, olhar para a tecnologia e fazer uma conversão, né? O que eu tenho como negócio que eu preciso melhorar? O que a tecnologia pode me ajudar? E como que eu entrego melhor para o meu cliente final, que é, no final das contas, o objetivo, né? Então, a tecnologia é sempre uma aliada. E a gente sabe que no mercado existem muitas tecnologias. E o grande desafio, Clarice, é a empresa decidir qual é a tecnologia que ela vai aplicar no seu negócio. Então, uma das etapas ali dentro do nosso processo de consultoria é ajudar a empresa a escolher a tecnologia adequada. Existe tecnologia certa e adequada para cada tipo de negócio, né? Não existe a tecnologia única que serve para todo mundo, até porque os negócios, os perfis são diferentes, os perfis de clientes são diferentes. Então, a gente precisa estar aliando a tecnologia ao tipo de negócio, ao nicho de mercado e aquilo que aquele cliente daquele negócio quer. Então, tem que olhar esse pilar de forma muito estratégica. Então, não é só qualquer tecnologia, também não é para qualquer negócio. E aí, também, a casar o investimento versus aquilo que eu quero de retorno, né? Então, a gente vê na prática, Clarice, muitas diferenças aí nesse sentido. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um Fusca e uma Ferrari. Então, eu quero colocar tecnologia nesses dois carros. Existe tecnologia certa para esses dois carros. Se eu colocar uma tecnologia de motor de Ferrari no meu Fusca, o meu Fusca não vai andar como uma Ferrari. E o contrário também não. Eu não consigo pôr um motor de Fusca dentro de uma Ferrari. Ela não vai andar muito bem. É isso que eu quero dizer com tecnologia adequada e certa para o negócio certo, né? Então, o empresário precisa ficar muito atento a isso, né?
escolher muito bem a sua tecnologia e entender que existe tecnologia adequada para cada tipo de negócio. Entendi, Ana. Inclusive, a gente volta naquela questão do tempo que você muito bem falou, o quanto que as pessoas têm pressa em comprar, em receber e também em ganhar, né? Em ter o retorno financeiro. E temos uma pesquisa aqui que traz que 40% do tempo de acesso à informação melhora significativamente aí a governança e a segurança dos dados. Olha só, quando se tem, então, a tecnologia como aliada, né? E entrando, é claro, aí também a digitalização que você traz e que a sua empresa, inclusive, faz todo esse processo junto com outros profissionais. E é bem interessante porque se ganha tempo e se ganha dinheiro e também se tem a satisfação, né? Tanto do cliente final quanto da empresa que está, digamos assim, é o fornecedor do produto. É verdade, Clarice, e a questão da digitalização também precisa fazer parte dos negócios, né? Digitalizar, hoje existe um certo desafio no sentido de, existe um decreto que define os parâmetros mínimos para a digitalização, né? Então, eu preciso investir numa digitalização que esteja em conformidade com esse decreto de 2020, não é qualquer digitalização, não pode ser feita de qualquer forma, existem critérios específicos com esse decreto bastante robusto, né? E aí, qual é o ganho, então, para o negócio? A informação sendo acessada de maneira ágil, rápida, assim como todos os negócios querem, né? Agora imagina você numa consulta médica, lá com seu médico, aí o médico, peraí que eu vou pegar o seu prontuário, ele sai, né, da consulta, vai até uma sala, vai ler todo o seu prontuário, olha só, isso não encaixa mais, né? É algo que ficou realmente no passado, você olhar a sua ficha lá atrás. Sim. E hoje a gente precisa ser ágil, né? Isso também, digitalizar nesse sentido é também fornecer para o seu cliente uma forma mais rápida de resultado, de acesso, né? E isso de forma segura. Então, quando eu tenho digitalização de documentos, com toda a parte tecnológica adequada, com processo bem feito, eu tenho a parte de segurança da informação muito bem estabelecida, né? Eu tenho, olha, senhas, logins de acesso, permissionamento, tudo isso de uma forma mais segura. Muito bem. Organizações bem estruturadas tomam decisões até 5 vezes mais rápidas. Isso é verdade? Conta pra gente. É porque você já está nesse mercado já faz tempo. Inclusive, Ana, para quem não sabe, você ensina, você forma outras pessoas na sua área. Você é professora em universidade, certo? Você dá treinamentos, palestras. Agora, conta pra gente, isso que eu trouxe aqui é mito ou é verdade? Com certeza, né? Quem tem organização, eficiência, gestão realmente sobre os seus dados, toma a decisão mais rápido. Nós também, vamos pensar no nosso dia a dia. Eu gosto muito de trazer exemplos do nosso dia a dia, que quando a gente leva isso para o mundo corporativo, fica mais fácil de entender, né? Clarice, quando eu quero fazer uma compra, eu vou no meu aplicativo e olho o meu saldo, se é uma compra mais robusta, e faço um planejamento ali rápido. Eu não preciso mais ir até o banco, falar com o meu gerente, deixa eu ver quanto eu tenho de saldo. Hoje a gente faz isso em menos de 1 minuto com o aplicativo na mão, né? Então, nós tomamos decisão mais rápido porque temos tecnologia, mas também lá o nosso banco também tem uma organização de forma de apresentar dados. Então, sim, quem está organizado toma decisão mais rápido, isso tanto no nosso dia a dia quanto no dia a dia corporativo das empresas. Eu tenho informação acessível na minha mão, eu tenho indicadores, dashboards de saúde da empresa, de saúde financeira, eu tomo decisão mais rápido. É muito difícil hoje, nesse volume de dados que nós temos, quando se tomar decisões com base em achômetro, em feeling, eu acho que é isso, a gente não tem mais hoje espaço no mercado para errar, no sentido de não tomar decisões baseadas em dados, em fatos, em indicadores do negócio, né? Acho que é muito difícil a gente sair arriscando com produtos ou serviços que realmente a gente nem fez uma pesquisa, olhou para o mercado e fez uma pesquisa prévia. Será que tem demanda, aderência, né? Então, há muito investimento em tudo isso. E quando você tem essa informação mais estruturada, você toma a decisão muito mais rápido, né? Você precisa saber o que o seu cliente quer, quanto você pode investir,
como que você vai fazer os seus canais de vendas. Então, há ali uma série de informações que quando você tem isso muito mais rápido organizado, você toma uma decisão com certeza mais assertiva e mais rápida. Interessante. Agora, me veio em mente aqui uma coisa, Ana. A empresa também ela precisa saber muito bem quem ela vai contratar para ajudá-la nisso, porque eu fico pensando aqui sobre a segurança da empresa agora, quando ela contrata alguém para vir ajudá-la nessa organização, nesse planejamento, nessa digitalização ou até implantação de um sistema. O quanto que é importante saber quem ela está trazendo para a instituição dela, porque essa empresa também vai ter acesso a muitos dados. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Nossa, Clarice, realmente a gente tem esse cuidado e a empresa que está contratando do outro lado também precisa ter, porque a gente vai mexer nos documentos do negócio. E esse documento ele pode ser histórico, ele pode ser estratégico, ele pode ser documentos de RH que são extremamente sensíveis. Às vezes até sigiloso, algo sigiloso, dependendo da instituição. É verdade. Então, um dos primeiros pontos quando a gente começa esse processo de consultoria, nós fazemos com que nós, como empresa, junto ao nosso cliente, assinamos um documento que é chamado de NDA, que é um documento de confidencialidade, né, de dados, e todos os nossos colaboradores que trabalham com a gente também assinam. E a gente, dentro da consultoria, fazemos uma série de capacitações para os nossos colaboradores, lembrando, né, de que nós temos confidencialidade, nós temos acesso a dados, informações e documentos que nós não podemos divulgar. Nós temos acesso, às vezes, a informações de pessoas que são representativas no Estado, inclusive no país, porque nós já trabalhamos com vários tipos de documentos, né? E assim, é aquela questão de ser profissional em todos os aspectos da nossa entrega. E a confidencialidade, inclusive, é um dos pilares do nosso negócio, né? Você tratar a informação de forma correta, com segurança e, principalmente, né, não contar para ninguém fora do contexto do negócio, que é extremamente sigiloso, né? Temos esse cuidado. Ana, você é apaixonada por esse tema e você está fazendo a diferença na vida de muitas empresas, não somente em Curitiba. Onde mais você atua? Nós atuamos, nós não temos limite geográfico, né? Por enquanto, nosso limite é o Brasil. Por enquanto, nosso limite é o Brasil. Então, nós temos clientes na região norte, na região sudeste, então nós não temos essa limitação geográfica. Certo. E você, durante toda essa semana, você trouxe para nós, então, a importância de a empresa iniciar bem o ano no sentido de organizar os seus documentos, de planejar de forma estratégica as suas prioridades. Você trouxe também os erros mais comuns que as empresas cometem já no início do ano, mas você também nos trouxe uma esperança aqui que nem tudo está perdido. E se a empresa não começou bem no ano passado, ela pode começar bem nesse ano, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, estamos em janeiro, né? Temos aí uma caminhada, né? Temos mais 11 meses desse ano para melhorar, otimizar processos, né? Replanejar realmente a sua estrutura de gestão de informação, de gestão de documentos. Tem muita coisa para ser feita e nós temos um ano inteiro aí para otimizar tudo isso. Isso, e você falou também, durante toda essa semana, você discorreu sobre a importância da tecnologia e da digitalização aí dentro das organizações. Trouxe também os benefícios práticos aí de quem organiza-se já no início do ano. E na prática, Ana, quais as outras dicas que você poderia trazer para a gente? Eu fico pensando assim que essas dicas que você traz não é só para os empresários, elas nos fazem pensar que é dentro da nossa casa, é no nosso escritório pessoal, sei lá, em qualquer lugar que a gente esteja, é importante ter uma certa organização para que as coisas possam fluir. Mas quando se trata de uma empresa, quais são os conselhos, as dicas que você traria para os empresários que estão nos acompanhando? Eu acho que um ponto muito importante é parar de procrastinar. Porque às vezes a gente vai deixando ali o documento naquele quartinho,
né, naquela área da empresa que não é muito utilizada, às vezes ali não tem muito espaço, vou mover ali junto com a árvore de Natal, com os brindes que sobraram, né? Então, isso é muito prejudicial para o negócio, principalmente quando vem uma fiscalização, uma auditoria. A sua empresa não precisa passar por isso dessa forma, né? Tem um caso aqui de Curitiba, inclusive, alguns anos atrás, a prefeitura solicitou uma amostragem de algumas empresas para que reapresentassem contratos e notas fiscais com mais de 5 anos. E aí teve uma empresa em especial, eu soube desse caso por um colaborador dessa empresa, em que mobilizou-se toda a gerência da empresa para achar um documento, um único documento específico. E esse documento estava junto com os materiais de marketing, com a árvore de Natal, enfim, num lugar nada adequado, né? Eles tinham 30 dias para apresentar essa documentação. Eu não sei o desfecho dessa história, mas só da gente pensar que gerentes e pessoas estratégicas do negócio de diferentes áreas pararam o seu dia a dia para buscar uma informação que não estava organizada, olha o prejuízo só aí, né? Se eles tiveram que reapresentar e pagar de novo, eu já não sei. Mas quando você tem toda essa equipe estratégica mobilizada refazendo ou buscando informação por falta de organização, realmente o prejuízo já foi neste primeiro momento, né? Então, gerente comercial, gerente de RH, olha a equipe que foi mobilizada para localizar essa informação. Muito importante. Ana, e quando uma empresa pensa em chamar, digamos assim, uma instituição como a sua para vir até a sua empresa e ajudá-los a organizar toda essa documentação, seria o termo que nós vamos dar aqui, é a gestão documental, pode ser chamado assim, ok? Como que essa empresa, ela vai fazer? Ela chama, digamos assim, uma instituição como a sua para uma visita técnica? Como que é feito esse levantamento? Na verdade, o que eu quero saber é o seguinte, na forma prática, como que tudo isso funciona para uma empresa contratar os seus serviços? Ótimo. Então, nós fazemos uma análise, uma visita técnica para entender realmente, assim, o que a empresa precisa, né? Então, nessa visita técnica, a gente já tem alguns indícios. Às vezes, a empresa, ela acha que precisa de um serviço e na verdade, é outro. Já aconteceu muito da empresa, eu quero um sistema novo, a gente fala, calma, vamos olhar os sistemas que você tem. E já aconteceu da gente eliminar alguns sistemas que não estavam atendendo, e na verdade o cliente ele tinha um sistema muito bom para atender aquela demanda dele, ele só não estava utilizando da maneira correta. Então, nós fazemos uma visita técnica junto a esse cliente, olhamos as suas necessidades, analisamos ali o seu cenário documental, o seu cenário de gestão da informação, e aí juntos nós vamos construir um modelo de solução. Nós podemos tanto orientar a equipe desse cliente para executar a conformidade da gestão da informação, a fazer ali a coisa acontecer com estrutura, né, com aquilo de melhor que a gestão da informação pode levar, ou também nós trazemos a nossa equipe para dentro da estrutura desse cliente e nós executamos tudo, né? Então, vai depender muito do tamanho, do escopo, o tamanho da dimensão do problema e quão rápido ou como o cliente realmente quer fazer, né, a solução acontecer. Então, nós começamos sempre com uma visita técnica, com um diagnóstico prévio, para que o cliente também se sinta seguro, no sentido de escolher, dentre os nossos serviços, aquele que é realmente adequado para o negócio dele, né? Ana, há quanto tempo vocês estão nesse mercado? 11 anos. 11 anos, é uma caminhada bonita que vocês têm. E agora, geralmente eu faço essa pergunta no início, né, da semana, no início da conversa. Agora conta pra gente aí, pra gente finalizar aqui esse episódio, essa nossa série, por que você escolheu trabalhar com isto? É uma escolha que vem lá da faculdade, né? Eu me formei em gestão da informação aqui pela Universidade Federal do Paraná, já faz algum tempinho, não vou fazer muita conta não, agora nesse momento. Não precisa. E aí, durante a formação, né, acho que todo estudante, né, que tem muita certeza daquilo que ele escolheu, porque tem isso também, né, eu tinha muita certeza do que eu tinha escolhido, né,
Gostei muito da faculdade, gostei dos desafios, olhei muito para a parte tecnológica e sempre trabalhei dentro da área, tanto na empresa, agora como empresária, mas como colaboradora de outras empresas também. Então, ali a paixão já foi na época da faculdade. Na época da faculdade eu não me imaginava empresária, eu achei que o meu caminho seria outro, mas, né, tive a oportunidade, então, de continuar exercendo essa profissão, né, de gestão da informação, de ser gestora da informação como empresária. E aí, junto, né, com o meu marido, ele é administrador. E o bom administrador, ele olha oportunidades, ele olha dados e informações também, olha para o cenário do mercado e vê negócio. Então, ao longo desses anos, nós fomos conversando sobre a empresa e aí entendemos que realmente, né, havia aquilo tudo que eu falei que os empresários têm que fazer, nós fizemos também. Olhamos o mercado, vimos as demandas de mercado, a necessidade, fizemos um planejamento e aí estamos nessa caminhada há 11 anos. Uau! E é uma história bonita, vocês têm feito a diferença e a gente percebe que vocês trabalham com muito propósito. Eu gosto disso, eu gosto de trazer pessoas aqui que têm propósito no que fazem e vocês têm um propósito bonito, que é de fazer a diferença na vida das pessoas, na vida das empresas. Porque atrás de cada instituição, atrás de cada empresa existem pessoas. Pessoas são mais importantes do que coisas. E vocês, então, conseguem fazer essa diferença na vida das pessoas, tanto na vida do empresário, tanto na vida da equipe de colaboradores. E isso é muito lindo, Ana. Quero te parabenizar pelo trabalho maravilhoso que você e a sua família realizam e que vocês continuem com esse trabalho lindo. E agora sim, para encerrar, eu quero saber o seguinte, planos futuros. E aí a gente encerra. Planos futuros, né? Para o nosso negócio, nós queremos continuar trazendo melhor, fazendo mais. Temos aí planejado para esse ano cursos. A nossa equipe recebe cursos, né? Que são feitos por nós para atender nossos clientes. Mas o plano desse ano é expandir a parte de cursos e abrir a todos, né? Não só a nossos clientes que nos contratam para fazer cursos específicos, né? Em company, para os colaboradores deles, mas vamos ter muitas novidades ao longo desse ano para cursos abertos aí a todos. E com certeza você virá contar aqui. Com certeza. Tudo que vai acontecer, essa maravilha desses cursos e tudo mais, porque eu tenho certeza que muita gente vai querer aí aprender com quem sabe, com vocês. Ana, muito obrigada por hoje. Realmente nós falamos aqui desde o início da nossa série sobre a importância aí, né, de começar o ano de forma estratégica aí para as empresas se organizando, se planejando para definirem as suas prioridades. E foi muito bom aprender com você, com realmente uma pessoa que sabe do que está falando, tem propósito e já faz a diferença na vida das pessoas, como eu falei. Volte mais vezes, tá? Para contar aí tudo de lindo que vai acontecer aí na sua vida e na sua instituição. Muito obrigada. Deus te abençoe grandemente. Obrigada. Nos vemos na próxima, né? Na próxima oportunidade. Espero em breve voltar a estar aqui com você. Com certeza. Obrigada, Ana. E agora nós vamos ao nosso quadro do dia, Minuto Fala Doutora. Você sabia que o verdadeiro segredo da beleza pode estar no seu travesseiro? Durante o sono, o corpo produz hormônios que regeneram as células e reduzem inflamações. É à noite que a pele se renova, as olheiras diminuem e o brilho natural volta. Mas dormir bem não é só quantidade de horas, é qualidade. Um ambiente escuro, silencioso, uma rotina regular fazem toda a diferença. Quer acordar com uma pele radiante? O melhor creme de beleza é uma boa noite de sono. Aqui foi doutora Gemi Merata no quadro Fala Doutora para o Revista da Tarde. Obrigada, doutora. Olha só, o nosso programa de hoje, a Revista da Tarde, vai ficando por aqui. Eu agradeço muito pela sua companhia, você que nos acompanha através da Rede Super Canal 31.1 e também através do nosso canal do YouTube. Eu deixo aqui meu abraço carinhoso para você. Que Deus o abençoe grandemente.